as questões. E bom dia a todos e ao professor. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje, eu vou te ensinar como superar todo o edital do Valparaíso em 18 dias, começando do total zero, SEDF em 23 dias. Vamos ter a lista de questões para impressão de bônus, vamos ter o bônus de redação. E o foco da nossa aula de hoje é passar pelas técnicas de estudos e de revisão do Valparaíso, que eu vou te ensinar propriamente como fechar esse edital em 18 dias, já que nós fizemos isso já 2 vezes, uma vez em dezembro e uma vez em janeiro. Já fechei o edital do Valparaíso 2 vezes aqui ao vivo junto com a turma, passando por todos os conteúdos de todas as matérias. Quem aí vai começar o edital do Valparaíso do zero? Está começando assim por agora. Escreva aqui para mim sim ou não no chat, se você já está começando do zero, vai começar do zero, ou não, se você já iniciou. Escreva sim se vai começar do zero ou não se você já iniciou o edital do Valparaíso, já está estudando. Eu só abrir aqui um PowerPoint, eu vou passar a nossa agenda da semana e logo depois nós vamos começar com as técnicas de estudos, de revisão, estudo da legislação. Tá bem legal a aula de hoje. Os meus alunos, quem entrou por agora, está pegando essa aula pela primeira vez, tá? Quem entrou nas últimas 2 semanas. Por quê? Porque eu estou focado bastante na mentoria de questões, né? Esta parte da aula de hoje é focado no acompanhamento individual e personalizado, então é muito importante e muito interessante. Eu dividi a mentoria em 3 vertentes. A primeira vertente é do acompanhamento individual e personalizado, a segunda vertente é da mentoria de questões e a terceira da mentoria de redação. Então, na aula de hoje é focado na primeira vertente, que é o acompanhamento individual e personalizado. Então, olha só, gente, vamos passar aqui rapidinho a nossa agenda da semana. Olha, todas as segundas são dedicadas ao edital da SEDF, em que fechamos todo o edital em 23 dias. 23 dias, 23 aulas. Nós estamos indo lá para a aula 4. Logo depois, nós temos as terças, não é? As terças aqui na mentoria, elas são dedicadas à mentoria de redação. Mentoria de redação. Daqui a pouco eu vou te falar como funciona essa redação. Inclusive, você vai ganhar um super bônus hoje. Mentoria de redação para o Valparaíso, que é comigo e com a professora convidada Maria Luísa, que é maravilhosa. Logo depois, nós temos as quartas. Logo depois, nós temos nas quartas. Nós temos. Deixa só a mesa voltar. Logo depois, nós temos nas quartas. Ó, voltou. Quartas, sextas e sábados. Ó, quartas, sextas e sábados. Nós temos a mentoria de questões. São 3 tipos de mentoria dentro do mesmo pacote, tá? A mentoria de questões para o Valparaíso. Às quartas e sextas, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, como você está observando aqui hoje, ok? E aí nós temos também as quintas, que nós temos o curso de raciocínio lógico e matemática com o professor Welton. Então, olha só para a gente revisar aqui, ó, a cada 18 dias, eu dou uma volta, dá um total de 3 semanas, tá? Cada 3 semanas eu dou uma volta completa em todo o edital do Valparaíso, passando por todas as matérias de todos os conteúdos, ok? E aí, a cada 23 dias, SEDF, nós estamos fazendo só uma aula por semana, porque nesse momento o foco é o Valparaíso, mas a partir do dia 30 de março, logo após a prova do Valparaíso, eu volto o foco para a SEDF, tá? Olha só, já fechei o edital do Valparaíso, 2 vezes, uma vez em janeiro e outra vez em fevereiro. E vou fechar mais 4 vezes até a data da prova, ok? Vou fechar mais 4 vezes até a data da prova. Então, vamos revisar rapidinho a nossa agenda da semana e vamos mudar o tópico. Olha só,
Segundas, dedicadas a SEDF, a cada 23 dias eu dou uma volta no edital, estou na aula 4. Terças, mentoria de redação Valparaíso, comigo e com a professora Maria Luísa. Inclusive, eu vou te mostrar o meu e-book, tem um bônus para você lá dentro, daqui a pouco, de redação. Quartas e sextas, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, nós temos a mentoria de questões Valparaíso. Inclusive, eu vou começar do zero hoje e vou te ensinar como dar uma volta total no estado de Valparaíso em 18 dias. E nas quintas, eu tenho curso de raciocínio lógico e matemática com o professor Elton. Então, é basicamente aulas ao vivo todos os dias, menos no domingo. Já fechei 2 vezes o edital do Valparaíso em 18 dias e vou fechar mais 4 vezes até a data da prova. Deixa eu tirar esses 23 dias daqui, que é da SEDF, para você não confundir. Ou seja, até o dia 29 de março, eu vou fechar o edital do Valparaíso mais 4 vezes. Daqui a pouco, meus alunos vão falar para vocês como que isso aconteceu qual foi a experiência deles, ok? Agora, eu vou demonstrar aqui para você, rapidamente, o guia de estudos, que você dá uma volta. Eu vou pular, na verdade, vamos pular para a redação direto? Porque aí, depois eu volto para o guia de estudos e a gente não para. Vai explorá-lo de forma aprofundada, inclusive entrando hoje de forma metodológica. Então, eu vou pular primeiro para a redação, e aí depois a gente foca 100% no guia de estudos. Hoje, nós vamos avançar nele bacana, vocês vão gostar demais. Passar logo a parte de redação, e aí depois nós vamos para o guia de estudos. Hoje eu vou te ensinar as técnicas de estudos, de revisão, para você fechar também, assim como eu estou fazendo aqui na mentoria e os meus alunos estão fazendo na mentoria, o edital do Valparaíso em 18 dias, tá? Dá tempo de fechar mais 4 vezes. Vou fazer 2 vezes em formato de estudos e 2 vezes em formato de revisão. Vai ter uma semana lá no final, em março, que eu vou fechar todo o edital em uma semana só. Não é algo novo, tá? Eu já faço isso há mais de 7 anos, inclusive fiz na SEDF, agora no temporário. Então, gente, esse aqui é meu e-book de redação, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova, tá? 70% da sua redação pronta para a prova. E aí ele tem temas, modelos prontos, esqueleto de redação, folha de respostas. Vem comigo conhecer esse material, olha só. Primeiro, ele é feito exclusivamente para a banca UFG Verbena, tá? Ele é feito exclusivamente para a banca UFG Verbena. Quem aí tem dificuldade com a redação? Escreva para mim sim ou não no chat, se você tem dificuldade para iniciar a sua redação. Aí eu trago aqui para você o passo a passo para iniciar a sua redação do Valparaíso. Aí eu falo aqui sobre as tipologias textuais. Nós temos 2 tipos de tipologias textuais aqui para o Valparaíso. Ó, nós temos o texto dissertativo, argumentativo, nós temos o texto dissertativo expositivo. Professor, qual é o que cai para mim? O texto dissertativo argumentativo, que é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela. Aí, olha só, depois eu venho para a estrutura de redação e o esqueleto de redação, que eu chamo de esqueleto destrava-aluno. Então, se você está tendo dificuldades para iniciar a sua redação, essa aula é para você. Gente, lembrando que o foco da aula de hoje, para quem entrou agora, eu sou o professor Guilherme, seja muito bem-vindo. O foco da aula de hoje é eu te ensinar a como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias. Eu já fechei o edital do Valparaíso 2 vezes, passando por todos os conteúdos de todas as matérias. E hoje eu estou iniciando a 3ª volta do zero, tá? Até a data da prova, eu vou dar mais 4 voltas até o dia 29 de março, ok? Então, acompanhe aqui comigo. Voltando aqui para a parte de redação, que eu estou dando aqui uma introduzida para vocês, nós temos a estrutura, que é dividido em um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Depois, nós viemos aqui, ó, diretamente para o esqueleto destrava-aluno. Inclusive, eu preparei... Meu celular não tá, meu celular tem que pegar ele daqui a pouquinho para mostrar para vocês. Eu preparei um bônus para vocês. Dá para eu mostrar aqui na tela, já já. Em que eu trago a folha de respostas e esse esqueleto aqui para você. Daqui a pouco eu vou demonstrar esse bônus para você que ficar até o final da aula. Então, olha só, esse esqueleto de redação faz com que você leve 70% da sua redação pronta para a prova. Então, se você tem dificuldade para iniciar a redação, esse material é incrível para você. Vamos construir aqui toda a estrutura da redação em apenas
3 minutinhos. E logo depois, nós vamos iniciar nossa aula de hoje, que é focada em eu te ensinar a como dar uma volta completa em todo o estado do Valparaíso em 18 dias. Então, olha só, digamos que nós iremos fazer uma redação sobre o tema educação inclusiva. Sobre o tema educação inclusiva. Então, como ficaria aqui o nosso parágrafo de introdução? Como ficaria aqui o nosso parágrafo de introdução? Ó, se liga aqui comigo. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Ou você poderia colocar assim, ó, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Final do primeiro período, ponto. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução? A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piana. Aí nós viemos agora para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que vai ficar assim, ó. Primeiramente, é necessário abordar. Você vai retomar o argumento 1. Professor, qual é o argumento de número 1? Qual é o argumento de número 1? Olha só. O AE é o argumento de número 1. Então, como que vai ficar o nosso parágrafo 2, que é o D1, desenvolvimento 1? Vai ficar assim, ó. Primeiramente, é necessário abordar, retomar o argumento de número 1. Qual é o argumento de número 1? O AE. Tal situação ocorre, você vai trazer aqui, ó, uma justificativa. Como é o caso ocorrido, citação de um exemplo. Nesse parágrafo, é importante que você convença ao leitor colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Agora, nós vamos evoluir aqui dentro da nossa estrutura de redação para o concurso do Valparaíso para o parágrafo de desenvolvimento número 3. Então, olha só, como que vai começar o parágrafo 3? Outro fator importante é retomar o argumento de número 2. Qual é o argumento de número 2? Qual é o argumento de número 2? A Lei Berenice Piana. Então, como que vai ficar aqui, ó? Outro fator importante é a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Nesse parágrafo, é importante que você traga uma relação de causa e consequência, ou seja, qual é o impacto gerado pela Lei Berenice Piana dentro da educação inclusiva. Por fim, mas não menos importante, nós temos a conclusão, o parágrafo de conclusão, que já deixei aqui para você toda a estrutura. Então, como que você vai iniciar o seu parágrafo de conclusão? Em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? A educação inclusiva. Esse, em suma, você pode trocar pela conjunção portanto, tá? Você pode trocar pela conjunção e portanto. Então, como ficou aqui, ó. Portanto, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Então, faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa? Uma política pública que vai aumentar, por meio da educação pública, por meio do atendimento educacional especializado e por meio da Lei Berenice Piana, vai aumentar a abrangência da educação inclusiva a fim de solucionar o problema em questão. Então, olha só, deixei aqui para você toda a nossa estrutura de redação para o concurso do Valparaíso. Logo mais, eu vou enviar esse bônus para você, ok? Olha só, depois eu trago aqui para você atualidades para a prova discursiva, trago também para você uma redação completa, trago para você. E, por fim, mas não menos importante, eu trago os temas inéditos e específicos para o Instituto Verbena UFG. Vamos conhecer algum desses temas? Olha só. Os desafios, tema 1. Tema 1. Os desafios da educação inclusiva na escola pública brasileira, o papel do professor na efetivação do direito à aprendizagem plena. Olha o tema 2. A praxis docente como motor da mudança social. O desafio de superar a instrução mecânica em favor da formação humana e cidadã.
Olha o tema 3. Lembrando que a gente já vai iniciar a nossa aula de hoje, que o foco é eu te ensinar como dar uma volta completa no estado do Valparaíso em 18 dias. Na aula de hoje eu realmente vou falar sobre isso. Nós vamos entrar aí nas metodologias. O papel do professor como agente de transformação social entre o dever legal e o compromisso ético para a cidadania. Logo em seguida, nós temos a aula, o conteúdo do tema 4, a valorização dos profissionais de educação no Brasil entre a garantia de direitos trabalhistas e a qualidade do ensino público. E aí, eu tenho aqui outros 6 temas, é um total de 7 temas para trabalharmos juntos, tá? Agora, como está passando o nosso tempo, eu vou fazer a chamada aqui bem rapidinho, olha só. Aí tem uma fotinha aqui minha, vou fazer a chamada. Como vai funcionar a chamada? Eu vou colocar lá no grupo a palavra chamada. Você vai clicar em cima da palavra chamada e vai me enviar presente lá no privado. Para que serve essa chamada? Lá na minha sala do efetivo, na sua sala do temporário, não tem a chamada? Aqui também tem. Porém, aqui ela serve para eu te enviar esse bônus de redação, para eu te enviar a lista de questões, para eu te enviar o slide da aula de hoje, entre outros informativos, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, no grupo, a palavra chamada. Vou colocar aqui a palavra chamada. Você vai clicar em cima dela, ou por meio também do link que eu te enviei da aula de hoje. Se você recebeu o link, você pode mandar por lá. Eu mandei a palavra chamada no grupo, tá? Mandei a palavra chamada. Você vai clicar em cima da palavra chamada e me responder presente no privado. Um minutinho para você. Ok? Então, deixa eu falar aqui o seu nome e você vai responder a chamada. E aí, então, nós iremos iniciar a aula de hoje, em que eu irei te ensinar a como dar uma volta completa no estado do Valparaíso em 18 dias. Então, vamos lá, então. Então, deixa eu só mandar essa fotinha aqui no grupo, que ela ficou legal. Ó, deixa eu falar aqui o seu nome, então. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo da chamada, e logo em seguida eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o estado do Valparaíso, em 18 dias, tá? Falar sobre as técnicas de estudos de revisão, estudo da legislação, estudo por questões. Vamos lá, então. Ó, Ana Carolina Diniz Costa, Binho Gassone, Cimeia Dias, Darlene Silva, Débora Mendes, Denise Cavalli, Deucárlia Pereira, Eliane Ferreira, minha aluna nova. Eliane, muito bem-vinda. Flávia Pires, que bom te ter aqui, Flávia. Flávio, meu aluno dentista, Iva, Juliane Oliveira, Keila, Leila Freitas, Luciane Salles, Magali Ramos, Maria Graça, Mariana Catarine, Marinalva, Nara Mendes, Lisângela Campos, Talita e Vera Lúcia. Enquanto vocês respondem a chamada, Flávia, bom dia, você consegue falar comigo? O Yuri também. Bom dia, prof. Flávia Pires, bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Flávia Pires, eu falei para eles que a cada 18 dias ao vivo a gente dá uma volta completa no estado do Valparaíso. Como que isso funciona? Olha só, nós conseguimos fazer essa volta toda, claro que com o auxílio, né, do senhor, através do guia de estudo, né, que auxilia bastante a gente na hora de participar das aulas ao vivo, respondendo as questões, né? Uhum. E aí a gente tem, né, o estudo em particular e o estudo coletivo, né? Que aqui a gente acaba estudando também na hora que a gente vai fazendo as questões. Perfeito. E como foi para você já ter fechado o estado do Valparaíso 2 vezes, entre dezembro e janeiro? Olha, eu me sinto bem mais segura para poder fazer a prova, né, do concurso, porque antes eu não tinha esse direcionamento.
Pegava Uhum. o edital, saía estudando igual uma louca e no final das contas dava com os burros na água, né? Porque não conseguia ver tudo. E com a mentoria, além de a gente ter as questões orientadas, como estudar, onde dar mais ênfase, ficou Uhum. mais fácil, né? Então, assim, eu nem acredito que eu já consegui fazer isso tudo. Muito interessante, Flávia Pires. Muito obrigado pela sua participação. Agora eu vou para o Yuri. Olha só repassando aqui quem respondeu a chamada já. Quem ainda não respondeu, você pode responder também deixando um joinha na palavra chamada lá no grupo, tá? Você deixa um joia lá na palavra chamada. Antes do Yuri falar rapidinho e só então nós iremos iniciar a nossa aula, deixa eu só passar aqui pela chamada quem respondeu. Mariane e Catarina, Ana, Nalva, dos meus alunos, Yuri, Leila, Kleber, Leila, aluna nova, Leila, seja muito bem-vinda. Kleber, Eliane, Maria, Magali, Denise está sempre vindo agora, que bênção, Denise. Keila também voltou para a mentoria junto com a Vera Lúcia, muito bom. Flávia Pires também está aqui, Flávio está aqui. Agora deixa eu ver aqui quem respondeu com joinha aqui nos grupos. Ó, Ivonete, Nara, Keila, Flávia, tá faltando muita gente responder a chamada, hein? Eliane e Débora. Olha só quem tá faltando responder a chamada. Tá faltando responder a chamada. Ana Carolina, Cimeia Dias, Cristina Nunes, Débora respondeu, Denise, Deocárlia, Felisbela, Irinaldo, Isa, Juliene, estão todos, Maria Graça, Mariana, Marinalva, Olisângela, Thalita. Não é aqui que responde a chamada, tá? É lá no grupo do WhatsApp. Você pode deixar um joinha na palavra chamada, ou você pode clicar na palavra chamada aqui no grupo do WhatsApp, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Tá aparecendo aí o meu WhatsApp? Fala para mim, Flávia Pires. Tá. Olha só, mandei chamada aqui no grupo. Ó, você pode deixar um joinha na palavra chamada, ó, quem respondeu? Cimeia, Nalva, Ana, Delcárlia, Débora, ou você pode clicar em cima da palavra chamada e me enviar presente no privado, ó, igual fez aqui a Nalva, tá vendo? Igual fez a Nalva. Você pode ou deixar o joinha aqui, igual fez a Ivonete, a Nara, a Keila, a Flávia, ou você pode deixar o joinha também, ou responder presente, ó. Vamos repassar quem respondeu a chamada. Cimeia, Nalva, Ana, Tatá, Deocárlia, Débora. Quem mais? Flávia, Keila, Nara. Dos meus alunos, Flávio, Yuri, Leila, Kleber, Eliane, Maria, Magali, Denise, Keila, Lúcia. Deixa eu só ver quem está faltando e aí nós vamos finalmente começar. Yuri, enquanto isso é com você. Bom dia, Yuri. Ó, tá faltando. Segura aí, Yuri. Ó, a Rosenice ainda não respondeu, a Thalita, a Olisângela, acho que a Marinalva, a Mariana, a Maria Graça. Todas estão faltando responder, tá? Também a Felisbela, a Deocália respondeu, a Denise eu acho que respondeu também. Deixa eu ver aqui, só confirmar. Deixa eu confirmar aqui no outro. Ó, Cimeia, Nalva, Ana, Tatá. Tá faltando uma galera responder a chamada, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o bônus, ó. O meu designer me mandou aqui hoje, enquanto vocês respondem a chamada. Cadê, Clodo? Eu preciso do seu contato para poder te enviar o bônus. Olha que legal o bônus, que já está aqui separadinho. É só mandar para você. Ó, vou abrir aqui, ó, para você. Rapidão. Aí eu preciso do seu contato para poder te mandar o bônus. Ó, deixa eu demonstrar aqui. Tá lindo o bônus para você receber. Segurem aí só mais minutinhos, nós já vamos começar a aula de hoje, tá? Olha só que legal aqui o bônus que eu trouxe para você, ó. Aquele mesmo e-book dos meus alunos da mentoria, só que aí eu trago para você, ó, o esqueleto de redação, aqui, ó.
O seu bônus, ó, tem o esqueleto de redação, destrava aluno e a folha de respostas. Se você mandar o presente, ainda te manda um tema lá também, para ficar ainda melhor. Tá? Agora é com você. Vai, Yuri. Bacana. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu sou aluno da mentoria desde o dia 6 de janeiro. E de lá até então tem sido muito bacana, porque todos os dias eu estive presente nas aulas, porque apesar dos desafios do dia, é tão gostoso estar na aula que você se sente motivado. E aí fechamos a nossa primeira volta, no caso, a minha primeira volta, e foi uma coisa muito bacana, porque eu não imaginava que seria tão dinâmico, e a metodologia do Guilherme realmente ela é muito intensa, mas ao mesmo tempo que ela é intensa, ela é leve. Leve porque você consegue acompanhar o ritmo. Né? Eu pensava, caraca, eu nunca estudei de verdade para concurso. Eu não sei se eu estou fazendo uma coisa certa em entrar em uma mentoria, porque será que eu vou dar conta de acompanhar? Será que vai fazer sentido para mim? E aí eu tenho visto que, por exemplo, eu assino hoje o que concurso. E aí eu acompanho muito os meus rendimentos, né? E pegando os gráficos de questões que eu fiz antes da mentoria e agora depois da mentoria, meu nível de acerto ele subiu bastante. Claro que ainda precisa melhorar muito, muito. Mas tem sido já um avanço perceber que está indo para mais essa melhoria, né? Então tem sido muito bacana e claro, eu estou adorando assim as aulas de raciocínio lógico, coisa que eu pensei que eu nunca fosse dar conta. Professor Welton, meu Deus do céu, que cara fantástico. Eu queria ter um tempinho a mais para poder me dedicar com ele também, assim, em um outro momento, além da mentoria. Né? E a professora também de redação tem uma didática muito boa. Então, hoje a mentoria, ela tem me mostrado que realmente é possível sim ser aprovado, desde que eu faça a minha parte. O guia de estudos, eu acho ele fantástico, porque, por exemplo, eu vou lá, pego o tópico e já entro logo no link de questões relacionadas, e já faço a prática daquelas questões. Até comentei recentemente que um dia desses, assistindo uma outra videoaula, assistindo, na verdade, uma videoaula de um outro professor, e ele fez uma questão que eu tinha visto aqui na mentoria, e eu sabia a resposta, não porque eu decorei, mas porque fez sentido para mim aprender aquele conteúdo, então foi muito massa. Né? Então, eu estou bem animado, super indico a mentoria, eu acho que todo mundo deveria fazer, porque realmente ajuda a se preparar de forma eficiente para a aprovação, né? Eu, por exemplo, estou focado agora em Valparaíso, vou fazer um concurso de uma outra cidade do Goiás, vem daqui a pouco Secretaria de Educação do DF, e bora, que vem aí uma aprovação para todos nós. É isso aí, Yuri, muito obrigado. Agora, antes da gente iniciar a aula de hoje, que eu vou te ensinar a como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso, vamos começar agora. Tem um pessoal que estava colocando aqui no chat, ó, a Juliene, a Olisângela e a Cristina Nunes, respondendo presente aqui. Não é aqui, tá, gente? É lá no WhatsApp, ó, bem aqui, ó. Vou mostrar pela última vez, que agora realmente tem que começar a aula. Você, ó, eu mandei lá no grupo do WhatsApp a palavra chamada. Você pode clicar em cima da palavra chamada e me enviar presente no privado ou deixar um joinha em cima da palavra chamada. E aí eu consigo te enviar os bônus que eu prometi na aula de hoje, tá? Que já estão até prontos, é só mandar. Tem que responder a chamada lá no WhatsApp. Ok? Ó, tem algumas pessoas agora mandando, ó. Acho que foi o Paulo que mandou agora. É isso aí. Vamos lá, gente, começar então, que a aula de hoje é metodológica, é uma das aulas que eu mais gosto, inclusive. Ó, eu já vou pedir para vocês me cobrarem, tá? Que hoje eu vou entrar nas técnicas de estudos e de revisão para vocês me cobrarem uma aula de estudo da legislação, que é mega importante também, tá? Agora, na próxima semana, o meu novo estúdio fica pronto. E aí, eu vou marcar essa aula pela manhã, antes de começarem as aulas lá no temporário, tá? Deixa eu abrir aqui o guia de estudos, então. Ô, Yuri, me envia o seu guia de estudos lá no WhatsApp, porque no final da aula de hoje eu vou fazer a avaliação. É incrível essa avaliação, vale muito a pena. Inclusive, essa avaliação é algo que eu faço só no grupo VIP da mentoria. Mas eu vou fazer na aula de hoje, tá? Pelo menos um.
Acho que Olha só, eu enviei gente, no e-mail. nós temos aqui o guia de estudos em que você dá uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias. Clicando aqui em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo depois, eu deixei uma análise completa para você de mais de 500 questões por matéria da Banco FG Verbena, em que eu cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela Banco FG Verbena. Em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança e em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Eu faço essa alusão para você aqui dentro do guia de estudos, ó, inclusive daqui a pouco nós vamos conhecê-lo. Ó, verde cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Logo depois eu deixei o botão simulados, que são aqueles simulados de final de semana, com 70 questões ou 120 questões. Logo depois nós temos o edital verticalizado. Começando por conhecimentos gerais, nós temos língua portuguesa, que você vê comigo de todos os dias, segunda a sábado, e com a professora Maria Luísa nas terças. Raciocínio lógico, que você vê na mentoria por meio das videoaulas e PDFs já previamente gravados, e também todas as quintas-feiras com o professor Elton. Temos realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do município de Valparaíso, que você vê nas aulas gravadas e também comigo de segunda a sábado. E os conhecimentos específicos, que trata de currículo e produção de conhecimento, processo de ensino-aprendizagem na parte específica. E se for trazer a parte complementar da SEDF, que é temas educacionais e pedagógicos e legislação, cai tudo aqui nessa parte específica, ok? Então, olha só, como na aula de hoje eu te falei que é uma aula metodológica, nós temos aqui, ó, as 9 metas. Cada meta tem 2 dias, ou seja, ao final de 18 dias, você dá uma volta completa em todo o edital do Valparaíso. Lembra que eu falei que eu já fiz 2 voltas completas? Ou seja, nós passamos por todos os conteúdos do edital já 2 vezes. Eu vou fazer mais 4 voltas até o dia 29 de março. Daqui 2 meses, ainda vou fazer mais 4 voltas. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou o professor Guilherme e na aula de hoje eu acabei de começar, ainda nem introduzi a parte metodológica, acabei de começar, então você vai conseguir acompanhar a como você faz uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias. Para isso, é muito simples, basta clicar aqui na meta 1, você cai aqui direto dentro do guia de estudos. E aqui eu quero que primeiramente você observe essas 5 funções. Ó, eu tenho a coluna do dia aqui, a coluna da matéria, a coluna do conteúdo. Logo depois, eu tenho a coluna da forma de estudos, que eu deixei aqui para você 5 categorias. Videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, legislação e questões. Todos esses materiais você encontra na mentoria. Logo depois, eu deixei a metodologia de número 1 e a metodologia de número 2. Nós iremos conhecer essas metodologias de forma aprofundada na aula de hoje. Então, só vou marcá-las aqui e logo no próximo bloco a gente fala sobre elas. Então, olha só, coluna do dia, coluna da matéria e coluna do conteúdo. Tá vendo aqui, ó, tem 3 matérias para você, por exemplo, ó, educação básica, história da educação, antiguidade, sociedade medieval, sociedade moderna e origem da educação pública e história da educação brasileira, perdão, e marcos legais da educação. Depois português, interpretação de texto e depois educação básica com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, o ECA. Professor, quanto tempo eu preciso diariamente para estudar essas 3 matérias? Você vai precisar de 1h30 a 2h30 por dia para estudar essas matérias. Digamos que numa segunda-feira de manhã ou de tarde você estudou essas matérias. No mesmo dia à noite, você estará revisando e estudando por meio das questões essas matérias comigo ao vivo, tá? De segunda a sexta às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã. Então, para fechar a sua meta diária em casa, você precisa de 1h30, 2h30 por dia. E além disso, ai, professor, não consegui estudar, aconteceu isso no meu dia, isso e aquilo. Todos os dias à noite eu passo pelos conteúdos do seu dia por meio das questões ao vivo, tá? Então, olha só, coluna do dia, da matéria, do conteúdo. Vimos também a coluna da forma de estudos e a coluna da metodologia de estudos, vamos ver no próximo bloco. Avançando aqui no seu guia de estudos, nós temos a coluna do finalizado, ó. Quando você marca o finalizado aqui no seu guia de estudos, ele desperta 2 funções aqui. A primeira função do finalizado é da revisão de 7 dias, ó. Daqui 7 dias, os conteúdos que estiverem em vermelho ou amarelo aqui no seu guia de estudos, ó, os conteúdos que estiverem em vermelho ou amarelo aqui na coluna de questões do seu guia de estudos, eles ficarão laranja aqui na revisão 7 dias. Inclusive, eu vou te ensinar como fazer as revisões hoje. Olha só, eles ficam laranja aqui, ó, na revisão 7 dias. Ou seja, daqui 7 dias,
os conteúdos que estiverem em laranja, significa que você vai fazer a revisão. Professor, como faz a revisão? Eu vou te ensinar na aula de hoje, tá? Então, olha só, quando você marca a coluna do finalizado aqui no seu guia de estudos, marca a coluna do finalizado, dentro de 7 dias, o guia de estudos te notifica demonstrando que você tem que fazer a revisão de 7 dias, ok? A outra função da coluna finalizado é que quando você marca o finalizado aqui, ó, no seu guia de estudos, ele desperta o gráfico de desempenho, ou seja, você consegue visualizar o quanto você já avançou em todo o seu edital do Valparaíso, da Secretaria de Educação, e o quanto falta para você dar uma volta completa em 18 dias, passando por todas as matérias e todos os conteúdos, ok? A próxima função aqui do seu guia de estudos é da coluna de questões. Ó, se você clica aqui na coluna de questões, nesse primeiro número 5, você cai direto lá na plataforma de questões, no conteúdo de educação básica, história da educação. Se você clica no número 5 de baixo, ó, desse número 5 de baixo aqui, você cai em português e interpretação de textos. Se você clica no número subsequente, você cai no ECA aqui em educação básica. Se você clica no número 5 a seguir, você cai na realidade do Goiás e Valparaíso, conceitos sociais e assim por diante. Se você clica no número abaixo, você cai em português, colocação pronominal. E assim por diante, tá? Vou clicar aqui no primeiro número, ó, que é da história da educação. História da educação. Deixa eu só logar aqui para ele entrar corretamente. Clicar aqui novamente. Só um minutinho, tá? Que eu estou abrindo aqui a plataforma de questões. Só um minutinho. Pessoal, só da parte específica, esse guia de estudos tem mais de 5.000 questões comentadas, tá? Ó, entrou. Agora deixa eu clicar aqui finalmente para abrir para você. Ó, o primeiro conteúdo é a história da educação, confirma? Então, ó, quando você clica lá no número 5, em história da educação, principalmente para quem já é meu aluno, tá? Fique bem ligado nisso aqui, porque é importante. E para quem não é também, é importante também. Olha só, cliquei no número 5 ali na coluna de questões, ele cai direto aqui, ó, na plataforma do QConcursos. Qual é o primeiro conteúdo? Ó, história da educação. Banca UFG Verbena, anos 2025 e 2024. Vamos fazer uma atualização, colocar aqui 2026 também, ó. Para quando, sempre que a gente der uma volta no edital, já vai aparecer as questões de 2026. Vamos ver se eles já colocaram alguma questão de 2026. Ainda não. Então, olha só, a história da educação tem 120 questões, ou seja, é um assunto muitíssimo cobrado na banca UFG Verbena. Vamos clicar num conteúdo aqui que não é muito cobrado, ó. Por exemplo, colocação pronominal. Vou jogar lá você de novo para a planilha. Ó, colocação pronominal. Yuri, me envia o seu guia de estudos lá no WhatsApp, por favor. Logo depois, ó, nós temos aqui, ó, colocação pronominal. Vamos clicar aqui, ó, num conteúdo que não é tão cobrado, só para você ver a diferença. Vamos ver aqui a diferença, olha só, colocação pronominal. Ó, colocação pronominal, banca UFG. 22 questões em toda a história da banca UFG. Agora, deixa eu fazer aqui uma demonstração para você. Vamos mudar a banca aqui para a banca Quadrix, para você ver a diferença. Ó, ou seja, aqui na banca UFG Verbena, colocação pronominal não é muito cobrado. Olha agora na banca Quadrix. Muito mais cobrado. Muito mais. Então, aqui na mentoria, você vai aprender a ter essa malícia de qual é o assunto que é mais cobrado na UFG Verbena e qual é o assunto mais cobrado na banca Quadrix. Ou seja, faz diferença na hora de estudar para a banca UFG Verbena quando você vai estudar para a banca Quadrix, tá? Tem total diferença, abordagem dos conteúdos, o que mais cai, o que menos cai. Então, se você é aquela pessoa que adora uma videoaula, estuda tudo da mesma forma,
tem um probleminha aí na sua preparação, ok? Problemão, na verdade. Então, gente, ó, só para a gente recapitular aqui as metodologias de estudos. Ó, nós vimos aqui que a cada 18 dias ao vivo nós passamos, resumindo, nós passamos por todo o edital do Valparaíso, já fechei o edital 2 vezes entre dezembro e janeiro, vou fechar mais 4 vezes até dia 29 de março. Então, olha só, aí eu apresentei depois para você a coluna do dia, a coluna da matéria, a coluna do conteúdo, a coluna da forma de estudos, lembrando que, olha só, você precisa de 1h30, 2h30 aí por dia para estudar a sua meta diária, e todo dia ao vivo você revisa e estuda por meio das questões esse conteúdo aqui do seu dia, tá? No ao vivo é ainda mais puxado, porque se você, ó, você estuda aqui, ó, um dia, né, na sua casa, no ao vivo, eu passo pelo dia 1 e o dia 2 num dia só. Então, é mais puxado, é batidão mesmo, é para você que quer ser aprovado. Então, olha só, estudo, forma de estudos, videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, legislação e questões, trago para você tudo isso dentro da mentoria. E agora nós vamos conhecer finalmente a metodologia de estudos número 1 e a metodologia de estudos número 2. Por fim, mais ou menos importante, só recapitulando aqui, ó, a coluna finalizada ela tem 2 funções. Primeira função, dar a revisão de 7 dias. Depois que você marca o finalizado aqui, ó, dentro de 7 dias, ele desperta aqui para você a revisão, deixando os conteúdos laranjas, somente daqueles que estão em amarelo ou vermelho, tá? Repare que o conteúdo verdinho, que você tem alta proficiência, não fica laranja. Só fica laranja os conteúdos em amarelo ou vermelho, que tem intermediária ou baixa proficiência. Ou seja, que você sabe mais ou menos e que você não sabe. Os conteúdos que você sabe que estão em verde, não fica laranja. Agora nós vamos fazer, finalmente, nós vamos conhecer as metodologias, ok? Nós vamos conhecer as metodologias. Então, olha só, vamos começar as metodologias. Só um instante. Olha só, essa aqui é uma foto da minha turma lá em 2022. Ela estava com outra cara aqui, estava com outro rosto. E aí, temos aqui ó, a Juliana, a Érica, a Ana, o Gautier, a Regiane. Hoje em dia são todos professores efetivos, tá? Já são todos professores efetivos. Entre outros aqui, a minha turma lá em 2022, eu tinha 300 alunos. Então, assim, foi uma benção. Muita gente passou, graças a Deus. Então, olha só, gente, a mentoria ela é dividida em 3 pilares. Primeiro pilar, estudar. Segundo pilar, revisar. Terceiro pilar, fazer questões. Porém, ainda tem o estudo da legislação, ainda tem aqui, ó, o estudo da legislação, que eu trago para você a diferença de lei seca, jurisprudência e doutrina. Você sabe a diferença aí entre lei seca, jurisprudência e doutrina? Coloca aí para mim no chat, rapidinho, se você sabe a diferença. Sim ou não? Coloca para mim aí no chat rapidinho, se você sabe a diferença entre lei seca, jurisprudência e doutrina. Um minutinho aí para vocês. Então, olha só, geralmente eu nem falo isso nessa aula, mas deixa eu fazer essa introdução aqui para vocês, não custa nada. Vou falar isso bem rapidinho, porque realmente tem que falar hoje de parte metodológica, tá? Deixa eu abrir aqui um slide. Ó, pode ser esse aqui, ó. Só fazer a limpeza aqui, ó. Só um instante. Pronto, agora dá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, gente, vamos aprender aqui bem rapidinho a diferença de lei seca, jurisprudência e doutrina. Olha só. Lei seca.
jurisprudência e doutrina. De cara, qual é a que realmente cai para você? Lei seca. Mais cai em sua prova. Basicamente, o conceito de lei seca, a lei seca é a própria legislação nua e crua. Por exemplo, exemplos de lei seca que nós temos, ó, CF de 88, BNCC, LDB. A lei seca, se você joga no Google agora, Constituição Federal de 88, aquele texto da lei, aquele texto na íntegra, aquele texto que sai lá do Congresso Nacional ou da nossa CLDF, é o que nós chamamos de lei seca. É o próprio texto da lei. Se você abre lá no Google a Constituição Federal, assim, ó, Constituição Federal de 88. Aquele texto que você encontra lá, é o que nós chamamos, aquele texto que você encontra lá no site do Planalto, é o que nós chamamos de lei seca, tá? Já a jurisprudência é o entendimento de um colegiado de juízes. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1 juiz, 2 juízes, 3 juízes, 4 juízes. Ou seja, um colegiado, um grupo de juízes. Eles julgam certa ação sobre determinado tema. Por exemplo, a lei do feminicídio, que tem muita jurisprudência. A lei Maria da Penha tem muita jurisprudência. O ECA tem muita jurisprudência. Olha só, quando um colegiado de juízes decide sobre determinada ação, uma mesma sentença por diversas vezes, nós temos aí a criação da jurisprudência. Vamos jogar aqui no Google, ó, só para ficar mais legal, assim, a aula ficar mais dinâmica. Vamos abrir aqui o Google, ó. Vamos abrir aqui o Google. Ó, vamos jogar aqui, ó, jurisprudência, educação inclusiva. Jurisprudência e educação inclusiva. Ó, educação inclusiva, no site do Jus Brasil. STF, referendo na medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 65. Aí ela vai trazendo aqui, ó, várias jurisprudências, ó. Caso trata de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em favor de menor com síndrome de Down. E essas daqui foram as jurisprudências. Ó, TJ Minas Gerais, essas daqui são interessantes? Não. Quais são as jurisprudências que caem na sua prova? São as jurisprudências do STF, as jurisprudências do STJ, que são os tribunais superiores, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, jurisprudência, educação, vamos colocar só educação, tribunais superiores. Vamos ver se a gente acha aqui, ó, jurisprudência sobre direito à educação, tribunais superiores. Vamos ver se a gente acha aqui alguma. STF, entre outras. Depois eu vou fazer uma listinha das jurisprudências da educação, tá? Vou parar um tempinho para pesquisar, e aí eu monto uma listinha para você das jurisprudências que caem na sua prova, ok? Então, olha só, para a gente voltar rápido para isso aqui, porque nem é o foco, assim, tanto da aula de hoje, foi só para você entender mesmo. Então, olha só. Ou seja, a jurisprudência é o entendimento reiterado, ou seja, por diversas vezes, de um colegiado de juízes, quais juízes? Do STF, do STJ, do SPM, do TSE, não, STE, que é Superior Tribunal Eleitoral, STE. Qual mais que tem? STF, STM, STJ, STE, Superior Tribunal Eleitoral. Os tribunais superiores, tá? São um total de 7 tribunais. Um total de 7 tribunais.
E a doutrina é o entendimento daquele pessoal que tem doutorado, escreve os livros, são os autores, tá? A doutrina são os autores. Autores. Professor, o que cai de forma disparada na sua prova? Lei seca. Lei seca é o que realmente cai na sua prova, tá? Então, isso aí foi só uma introdução, depois eu vou marcar uma aula com vocês específica de legislação. Para a gente falar só sobre legislação. Agora vamos voltar aqui, ó. Como eu falei, os três pilares. Estudar. Quais são os três pilares? Estudar, revisar e fazer questões. Aqui no pilar estudar, eu incluo o estudo da legislação, vamos ter uma aula específica só sobre legislação. E aqui nós temos também o estudo dos simulados, que aqui na mentoria são todos os dias, tá? Então vamos avançar aqui, olha. Metodologia de estudo de número 1. Eu vou ler a metodologia aqui, vou explicar. Ixi, calma aí, não estava aparecendo para vocês, não. Ó, então olha aqui. Só recapitulando. Nós temos três pilares aqui na mentoria: estudar, revisar e fazer questões. Dentro do pilar estudar, eu incluo o estudo da legislação, e no pilar questões eu incluo o estudo de simulados. Agora, avançando, nós temos a metodologia de número 1. Se liga no conceito da metodologia de número 1. Utilizar quando estudou um conteúdo recentemente ou acredita possuir proficiência nele. Aplicabilidade. Primeiro vê os resumos e mapas mentais, ou lei seca, e depois faz as questões. De cara, você pode perceber que essa metodologia de estudos de número 1, ela tem um viés, deixa só a mesa voltar aqui, ó. Metodologia de estudos de número 1, ela tem um viés de revisão. Ou seja, você irá utilizar para aquelas matérias em que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. Daqui a pouco eu vou te ensinar isso na prática, lá dentro do guia de estudos. Qual é a aplicabilidade? Qual é a aplicabilidade? Aqui é o conceito. Conceito, aplicabilidade. Primeiro, ver os resumos e mapas mentais, que está disponível na mentoria, ou lei seca, que é o mais indicado, você vê a lei seca, e depois faz as questões. Só grava isso aí, que daqui a pouco nós vamos ver na prática. Já a metodologia de número 2, ó, que é uma metodologia de estudos. Olha o conceito. Utilizar quando não estudou um conteúdo recentemente ou acredita não possuir proficiência nele. Aplicabilidade. Primeiro estuda as videoaulas e PDFs e depois faz as questões. Vamos ver isso na prática? Mas antes, anote aí em seu caderno. E depois nós vamos para a prática. Você vai anotar aí no seu caderno, ó. Todo mundo, tá? Passo 1. Abrir o guia de estudos e separar os materiais. Tem lá também, Yuri, mas você pode me perguntar que eu te mando, tá? Abrir o guia de estudos e separar os materiais. Separar os materiais. Passo 2. Passo 2. Acessar a meta 1 e iniciar A Magali falou assim, isso é metodologia 2? Não, esse aqui é o passo básico para você acessar a metodologia 1 e 2, tá? Passo 2, acessar a meta 1 e iniciar o dia 1. Passo 3, só anota, tá, gente? Daqui a pouco vocês vão entender. Daqui a pouco eu vou dar liga nisso aí. Daqui a pouco a gente vai dar uma liga. Passo 3, você só vai anotar agora.
Você vai colocar assim, ó, no passo 3. Eu. Aí você vai colocar uma lacuna, assim. Você vai colocar o seu nome, tá? Eu vou colocar o meu aqui, você vai colocar o seu aí. Eu, Guilherme, conheço este conteúdo, desta matéria. Se sim, se não. Você vai utilizar isso aqui todos os dias, tá, gente? É uma das partes mais importantes da mentoria. Se sim, você vai utilizar metodologia 1. Se não, você vai utilizar metodologia 2. Quando vocês anotam, vamos recapitular metodologia 1 e 2 antes de vermos na prática. Metodologia 1 é aquela metodologia que você vai utilizar para as matérias e que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. Qual é a forma de estudos na metodologia de número 1? Qual é a forma de estudos? Ó, forma de estudo na metodologia de número 1. Você vai utilizar os resumos e mapas mentais e o estudo da lei seca. Estudo da lei seca. Qual é a forma de estudo na metodologia de número 2? As videoaulas ou PDFs. Videoaulas ou PDFs. Forma de estudos, tá? Só anota. Daqui a pouco nós vamos aprender isso na prática. Então, olha só. Metodologia de número 1, você vai utilizar para aquelas matérias que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. Ai, professor Guilherme, eu tenho muita facilidade com currículo, BNCC, tendências pedagógicas. Vai utilizar a metodologia de número 1. Qual é a forma de estudo na metodologia de número 1? Resumos e mapas mentais, leitura da lei seca. Agora, vamos para a metodologia de número 2. Professor, a metodologia de número 2, ela é aquela metodologia que você irá utilizar para as matérias e que você tem mais dificuldade ou nunca estudou. Professor Guilherme, eu tenho muita dificuldade com informática, tenho lá na SEDF, tenho muita dificuldade com direito administrativo lá na SEDF. Professor, aqui no Valparaíso eu tenho mais dificuldade com português, com algumas legislações, tenho dificuldade com estudo do Valparaíso, né, realidade do Valparaíso e Goiás. Professor, tenho dificuldade também em raciocínio lógico e matemática aqui no Valparaíso. Metodologia de número 2. Qual é a forma de estudo na metodologia de número 2? Videoaulas ou PDFs. Vamos aprender isso aqui na prática agora, bem rapidinho? Ainda temos que ver as restrições hoje. Então, olha só, na prática, qual é o passo 1? Abrir guia de estudos e separar os materiais. Fizemos o passo 1. Qual é o passo 2? Acessar a meta 1 e iniciar o dia 1. Então, ó, para passo 2, você vai clicar aqui na meta 1. Chegou na meta 1, vou dar um zoom aqui para você. Chegou na meta 1, você vai iniciar o dia 1. Como que você vai iniciar o dia 1? Você irá chegar aqui, ó, e vai olhar para a educação básica e fazer a seguinte pergunta. Eu, Guilherme, conheço este conteúdo desta matéria. Então, você vai conversar aqui com a educação básica. Educação básica, conteúdo, história da educação, antiguidade, sociedade medieval, sociedade moderna e origem da educação, e origem da escola pública, história da educação brasileira, marcos legais da educação. Você vai olhar assim, educação básica, história da educação, eu te conheço? Ou seja, eu, Guilherme, conheço este conteúdo desta matéria? Se sim, metodologia de número 1. Se sim, metodologia de número 1. Mesma coisa, português, eu te conheço? Ou então você faz a pergunta, eu, Guilherme, aí você coloca o seu nome. Eu conheço este conteúdo desta matéria? Se sim, metodologia de número 1.
Se não, metodologia de número 2, ok? Então, todas as vezes que você for começar a estudar, você não vai mais estudar de forma indiscriminada. O que eu quero dizer com isso? Você precisa perguntar para a matéria. E aí, eu te conheço? Eu estudei recentemente? Se sim, metodologia de número 1. Se não, metodologia de número 2. Vamos fazer aqui no dia 1, ó, só metodologia de número 1. Então, você perguntou para educação básica, para português e para educação básica de novo, se você conhecia essas matérias ou estudou recentemente. A resposta foi sim. Então, qual é a metodologia? Metodologia de número 1. Qual é a forma de estudo na metodologia de número 1? Resumos e mapas mentais e leitura da lei seca. Olha só, nesses 3 conteúdos aqui, educação básica, história da educação, você vai ver resumos e mapas mentais, logo depois fazer as questões. Português, interpretação de texto, você pode ir direto para as questões, tá? Direto para as questões e aprender com as questões. E ECA, você vai dar uma leitura na lei seca e depois vai fazer as questões. Logo depois, no dia 2, olha, vamos estudar aqui por meio da metodologia de número 2, ó. Realidade do Goiás e Valparaíso. Você fez a mesma pergunta. Eu te conheço? E aí, realidade do Goiás e Valparaíso? E aí, realidade do Goiás e Valparaíso? Eu conheço este conteúdo dessa matéria? A resposta foi não. Então, é a metodologia de número 2. Depois, português, colocação pronominal. Conheço este conteúdo dessa matéria? Não. Metodologia de número 2. Educação básica. Eu te conheço, LDB? Não. Metodologia 2. Raciocínio lógico. Eu te conheço? Não. Metodologia 2. Qual é a forma de estudos na metodologia 2? Videoaulas e PDFs. Ou seja, para aqueles conteúdos que você já conhece e tem mais facilidade, você vai utilizar a metodologia 1, que tem como forma de estudos resumos e mapas mentais e leitura da lei seca. Para aqueles conteúdos que você tem mais dificuldade ou nunca estudou, você vai utilizar a metodologia de número 2, que será a videoaula e a PDF. Depois disso, seja pela metodologia de número 1, seja pela metodologia de número 2, você vai fazer as questões clicando no número das questões ou utilizando o PDF que eu te mandei lá no grupo, ok? Agora, só para exemplificar, aqui no dia 3, ó, lembrando que você não vai utilizar a metodologia 1 no dia 1, metodologia 2 no dia 2. Não, você vai utilizar a metodologia 1 no conteúdo X e a metodologia 2 no conteúdo Y. Agora vamos aqui, ó, educação básica. Eu te conheço, gestão da educação básica. A resposta foi sim. Metodologia 1, então. Metodologia 1, então. Metodologia 1, forma de estudos, resumos e mapas mentais. Agora, português, uso dos conectivos. Eu te conheço ou tenho dificuldade? A resposta foi não. Metodologia 2, então, videoaula. Metodologia 2, videoaula. Ou seja, em um mesmo dia, você pode começar com a metodologia 1 e terminar com a metodologia 2, tá? Dentro de um mesmo dia. Pergunta, faz sentido para você, diferenciar as metodologias a depender do conteúdo e da matéria? Ou seja, fazer a diferença para aquilo que você já sabe, para aquilo que você não sabe? Escreva para mim no chat, sim ou não, se faz diferença. Escreva aí para mim no chat, se faz sentido ou não, se faz diferença. Faz diferença totalmente. Yuri, lá na plataforma, do lado da videoaula, tem a opção PDF lá escrita. Tá bom? Qualquer coisa, você me pergunta no WhatsApp que eu te gravo um vídeo para você e te mostro. A Magali falou, sem perder tempo. É isso aí, gente. Então, olha só para a gente revisar as metodologias, ó. Só para a gente revisar, você vai anotar, tá? Você irá seguir esse passo a passo aqui, ó, quando você for iniciar os seus estudos. Passo 1, abrir o guia de estudos, e separar os materiais. Passo 2, acessar a meta 1 e iniciar o dia 1. Passo 3, Guilherme, você vai fazer essa pergunta para cada conteúdo de cada matéria. Eu conheço este conteúdo desta matéria? Você perguntou lá para História da Educação, depois você perguntou para Português. Se sim, utilizar a metodologia 1. Qual é a forma de estudo na metodologia de número 1? Resumos e mapas mentais e leitura da lei seca. Se não, metodologia de número 2. Qual é a forma de estudo na metodologia de número 2? Videoaulas e PDFs, ok? Agora nós iremos avançar para o estudo da revisão. Olha só,
Revisão semanal. Separe um dia da semana para realizar a revisão dos conteúdos em que você teve baixa proficiência. Revise por meio das questões, resumos e mapas mentais e da leitura da Lecica. Então, olha só, você vai separar um dia da semana. Que dia da semana é esse? O sábado à tarde, depois da nossa aula, o sábado à tarde, ou o domingo pela manhã. Domingo pela manhã, para você fazer a revisão. Como que você vai fazer a revisão? Ó, vamos avançar aqui na revisão, depois nós estudamos lá na prática. Métodos de aprendizado passivo. Se você só ler, escutar, ver e escutar, você vai aprender até 50%. Eu considero isso aqui videoaula ou PDF. Videoaula ou PDF. O seu resultado máximo é 50%. Então, você aí que ama assistir uma videoaula, lembre-se que isso aqui, gente, eu não tirei da minha cabeça, não, tá? Isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência. Eu estou apenas reproduzindo para você. Se você ficar só em videoaula ou só em PDF, o máximo que você vai conseguir aprender é 50%. Agora, se você conversar, perguntar, repetir, enumerar, reproduzir, definir, debater, praticar, ensinar aos outros, eu vou considerar isso aqui, ó. Leitura dos resumos, leitura dos mapas mentais ou construção de mapas mentais e sempre, 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 sempre. Já falei sempre? Sempre, sempre, sempre. A resolução de questões. Principalmente as resoluções de questões nas nossas aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas e aos sábados, às 9 horas da manhã. Se você fizer isso, a retenção chega a 95%. A 95%. E aí realmente você aprende. Agora, vamos aprender a curva do esquecimento, a teoria da curva do esquecimento do alemão Ebbinghaus, que é a teoria mais trabalhada no mundo inteiro, é a teoria trabalhada em Harvard e é a teoria que eu trabalho aqui na mentoria. Olha só, se você não fizer a revisão, digamos que você atingiu 75% de proficiência lá nas questões durante os seus estudos. Se você não fizer a revisão, olha só, o quanto que baixa. Em 10 minutos, você já está com 45% de proficiência. Em 24 horas, a sua proficiência cai para 25%, mais ou menos. Em uma semana, ela cai para 12%. E aí, olha, no prazo de um mês, ela só vai por água abaixo. Agora, olha só, se você faz a revisão horas depois, que eu vou considerar, você assistiu a videoaula, leu a PDF, viu os resumos e mapas mentais, viu a lei seca, horas depois, ó, aumenta para até 100%. Mas logo depois, olha o tanto que cai, ó, em 24 horas, em uma semana e um mês, olha o tanto que cai. Agora, se você faz a revisão de 24 horas, que eu vou considerar como resolução das questões, tá? Resolução das questões no ao vivo comigo. Olha o quanto que já diminui a sua perca de conteúdos. Olha o tanto. Agora, se você faz a revisão uma semana depois, que é a revisão que eu estou propondo você fazer no sábado e no domingo. Se você faz essa revisão uma semana depois, olha só a curva do esquecimento, o que acontece com ela. E se você faz a revisão um mês, a cada mês eu dou uma volta inteira no seu guia de estudos, de 1 a 2 voltas, tá? Porque a cada 3 semanas eu dou essa volta. Se você estuda comigo na mentoria, olha, faz as questões 24 horas depois, uma vez na semana, e principalmente a de um mês, o seu conteúdo, olha só, a sua proficiência fica acima de 80%. A nota de corte aí na SCDF e na UFG Verbena é acima de 80%? Não, é uma média de 75%. Então, se você estuda comigo e mantém o seu estudo acima de 80%, a sua aprovação é garantida, pode ter certeza, tá? Agora, vamos ver na prática como que é feita essa revisão, ó. Na prática, como que é feita essa revisão? Na prática é o seguinte, ó. Você vai estudar aqui por meio das PDFs, resumos e mapas mentais, videoaulas e PDFs. Você vai estudar ali no seu dia.
Logo depois, você vai fazer questões por meio do seu guia de estudo, você vai fazer questões por meio do seu guia de estudos, clicando aqui na coluna de questões, e logo depois, você vai marcar o finalizado para despertar o seu cronômetro de 7 dias. Daqui 7 dias, no dia que você julgar para fazer a sua revisão, você vai vir aqui, ó, fazer as revisões só dos conteúdos em amarelo e vermelho, ou seja, aqueles conteúdos que vão ficar automaticamente laranja na sua planilha, ok? Então você vai revisar apenas os conteúdos em laranja ou vermelho. Bacana? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? A aula de hoje é isso. Vou pedir para vocês ligarem a câmera aí. Ah, não, gente, falta mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Falta mostrar uma coisa aqui para vocês. Muito importante, inclusive. Uma das coisas mais importantes que eu falei aqui na mentoria é a resolução de questões, não é? Onde eu faço questões aqui na mentoria? Ó, você vai fazer questões lá no Que Concursos, que tem mais de 3.000 questões comentadas lá dentro do seu guia de estudos. Além disso, tem as questões na PDF, que eu sempre mando no início de cada aula, eu coloco as questões ali da sua meta diária, e tem as questões aqui no meu Instagram e lá no nosso grupo, ó. Aqui no meu Instagram já tem mais de 3.000 questões comentadas. Diversos vídeos, tá? Olha só, logo depois, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês. Olha o feedback dos meus alunos, gente, olha o feedback dos meus alunos. Isso aí, galera, isso aí, galera. A mentoria com o professor Guilherme é muito top, vale muito a pena. Vocês não irão se arrepender. A Flávia falou assim, eu tenho certeza que com essa mentoria vou alcançar meus objetivos. Nunca estudei de forma eficiente como com essa metodologia. Eu estudo com prazer e é uma vontade inexplicável, porque funciona de verdade. O Yuri falou assim, grande professor, está sendo muito bom ter sua mentoria. Aulas guiadas, ótimo direcionamento e, claro, um acompanhamento personalizado, nos preparando melhor ainda para a tão sonhada aprovação. Vamos ver só mais 2 feedbacks aqui, ó. As aulas têm sido incríveis, marcadas com muito aprendizado e cordialidade. A mentoria conta com acompanhamento individualizado e personalizado. O professor Guilherme é extremamente profissional e muito competente. Gente, aqui no meu Instagram, você consegue ver centenas e centenas de feedbacks dos meus alunos aprovados na PCDF, TSE, FUB, CAESB, CONAB, FUB, CNU, Ocidental, Brasilândia, todos os concursos que aconteceram em 2025 com vagas para técnico, analista e professor em pedagogia. Concursos para pedagogo, ok? Então, olha só, no meu Instagram você consegue visualizar centenas e centenas de feedbacks dos meus aprovados, ok? Yuri tá aí, o Yuri tá bonitão hoje, hein? Gente, então deixa eu ver aqui, ó. Yuri, você me mandou a sua planilha? Mandou? Não, gente, a aula de hoje ainda não acabou não, tá? Eu vou pedir para vocês, eu vou dar um minutinho para vocês pegarem uma água, irem no banheiro, e aí nós iremos começar uma avaliação, desculpa a palavra, fodarástica, desculpa a palavra. Eu vou fazer a avaliação inteira da planilha do Yuri. Esse conhecimento que você vai aprender na segunda parte dessa aula de hoje é indispensável se você quer ser aprovado. Então, vou fazer um minuto de intervalo, e logo depois eu vou começar a parte 2 da aula de hoje, que é a parte mais interessante da aula, que é a avaliação. Gente, um projeto ele é feito de 4 fases: planejamento, execução, monitoramento, controle e finalização. Todo o planejamento você viu agora no guia de estudos, não foi? Para a parte objetiva, para a parte discursiva. A execução é o dia a dia na sua casa e as aulas ao vivo. Agora nós iremos ver a terceira parte, que é o monitoramento e controle, uma das partes mais importantes dentro do PDCA. Ok? Já vejo vocês no próximo bloco. Um minutinho.
Só mais um minutinho, já iremos começar a parte avaliativa da aula. Pronto, pessoal, vamos começar essa parte avaliativa para poder liberar vocês. Deixa eu só abrir aqui o guia de estudos do Yuri, e aí vocês vão entender qual foi o percurso dele para fechar o edital. Vamos ver se ele preencheu correto, né? Só abrir aqui. Professor, já em minha defesa, eu acredito que algumas coisas eu não tenha preenchido de forma correta, porque talvez eu não tivesse sido tão assertivo no uso da planilha, observando agora a aula de hoje. Abriu. Vamos ver então o guia de estudos do Yuri? Olha só, cliquei na meta 1 aqui, tá? Ó, cliquei aqui na meta 1. Cliquei na meta 1 e caí dentro do guia de estudos do Yuri. Olha só, o Yuri estudou no dia 1 os conteúdos de educação básica, português, interpretação de texto e educação básica com ECA. Educação básica, história da educação, português, interpretação de texto, depois o ECA. Ó, ele estudou por meio da metodologia 2 aqui, né? Videoaula e metodologia 2. Aí, educação básica, ele estudou videoaula, metodologia 2, português, interpretação de texto, ele viu videoaula, metodologia 2, educação básica, estatuto da criança e adolescente, ele estudou por meio da lei seca, metodologia 1. Vamos ver o que deu certo? Ó, educação básica, ele ficou com 60%, ó, educação básica, ele ficou com 60% de proficiência, vai ter que revisar. Tá na hora de revisar, tá, Yuri? Agora, ó, metodologia 2, português, ele ficou com 80%. Tá vendo que a proficiência dele foi alta, mas ele errou na metodologia? Aqui em português e interpretação de textos, ele teria ganhado tempo se ele tivesse visto por meio da... Ó, vou marcar aqui, onde mesmo ele com proficiência alta, ele errou a metodologia. Aqui, ele realmente errou a metodologia, poderia ter visto por meio das questões, só questões e metodologia de número 1, esse conteúdo aqui, português e interpretação de texto, para facilitar, tá? Então aqui, por mais que ele tenha ficado com a nota excelente, ele errou a metodologia, perdeu tempo. Agora aqui ele acertou, ó, no ECA, de 5 questões ele acertou as 5, ficou com 100%. Então ele teve um erro aqui no dia 1, mesmo ficando com a proficiência alta. Agora vamos ver o dia 2, ó, realidade do Goiás e Valparaíso, ele viu por videoaula, metodologia 2, português, colocação pronominal, ele viu por resumos e mapas mentais, metodologia 1. LDB, ele viu resumos e mapas mentais, metodologia 1. E raciocínio lógico, ele viu por videoaula, metodologia 2. Vamos ver aqui as proficiências dele, ó. Realidade do Goiás e Valparaíso, acertou todas, errou a metodologia, poderia ter ido pela metodologia de número 1, proficiência alta. Português, colocação pronominal, proficiência alta, acertou a metodologia. LDB, proficiência alta, acertou a metodologia. Então, olha só, ele acertou aqui a raciocínio lógico, que é mais difícil.
videoaula, metodologia 2. Acertou tudo, ou seja, mesmo com a proficiência alta aqui, ó, em realidade do Goiás e Valparaíso, errou a metodologia. Ou seja, perdeu tempo. Agora vamos para o dia 3 aqui dele, fazer a avaliação. No dia 3, educação básica. Dia 3, gestão da educação básica. Português, usos conectivos. Ó, ele utilizou metodologia 1, questões. Aqui ele fez tudo por questões, então foi tudo metodologia 1. Vamos ver o que ele acertou. Ó, na metodologia 1, educação básica, ele gabaritou, acertou a metodologia. Português, usos conectivos. Ficou com problema, vai ter que voltar à metodologia, ou seja, o uso dos conectivos agora, ele tem que assistir a videoaula para corrigir, porque ele ficou com proficiência ruim. Então, para corrigir, ele tem que assistir a videoaula e fazer questões por meio da metodologia de número 2, tá? Eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui em laranja, porque tem que fazer a revisão. Agora, questões atuais, realidade do Goiás e Valparaíso, no dia 4, depois português, emprego dos verbos e raciocínio lógico, lógica de argumentação. Vamos ver a proficiência dele? Ó, teve alta proficiência aqui no realidade do Goiás e Valparaíso. Acertou. Agora, olha só, quando foi português, emprego dos verbos, ele fez por questões, não deu certo. Olha aqui. Ficou com a proficiência baixíssima, errou quase tudo. Ou seja, a gente já percebe que o Yuri, ele tem problema com português, então ele tem que fazer o quê? Ele tem que ver a videoaula e depois fazer as questões. Vai ter que realmente entender o emprego dos verbos, tá? Vai ter que entender de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbos de ligação, para conseguir entender português, emprego dos verbos e usos verbais. Agora, raciocínio lógico também, a proficiência foi ruim, significa que tem que assistir videoaula, não tem para onde correr. Yuri, além das aulas com o Elton, vai ter que assistir as videoaulas da plataforma, ok? Agora vamos ver aqui o dia 3, para a gente finalizar. Vou analisar 3 metas. Agora, ó, educação básica, psicologia e educação, foi ali Piaget e Vygotsky. Ele fez por questões metodologia 1. Aqui, ó, foi tudo metodologia 1. Vamos ver o que funcionou e o que não funcionou para o Yuri nesse dia 3 e no dia 5 e 6, quer dizer? Meta 3. Ó, educação básica e português, emprego das conjunções. Ó, Vygotsky, né, teóricos, ele acertou aqui a metodologia. Agora aqui, emprego das conjunções. Yuri, você já pode colocar aí, ó, meta. Você já pode colocar aí, desafio. Vou colocar aqui, desafio. Daqui a pouco eu leio sua dúvida. Desafio para todo mundo, tá? Se você fez as questões e teve dificuldade com conjunções, você tem que transcrever a lista de conjunções. À mão, tá? A lista de conjunções. São 5 coordenativas e 9 subordinativas. Onde que você encontra para transcrever essas conjunções? Ó, você abre aí o Google na sua casa, você abre aí o Google. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Para corrigir o problema com conjunções. Você vai colocar aqui, ó, lista de conjunções coordenativas. Vai aparecer aqui, ó. Joga aqui em imagem, ó. As listas aqui, ó, das conjunções coordenativas, que são as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vocês só vão parar de errar as questões de conjunções quando decorar as conjunções, tá? Para eu acertar questões de conjunções, eu tive que decorar, eu olhava para elas todos os dias. Conjunções subordinativas, que são 9. São 14 tipos de conjunções que caem em concursos. As conjunções subordinativas são, ó... Deixa eu ver aqui, ó. São causal, condicional, concessiva, temporal, consecutiva, final, comparativa e proporcional. Só vai acertar as questões de conjunções quando decorar. Conjunções e verbos é decoreba, tá, gente? Não tem para onde correr. Em português, conjunções e verbos é decoreba. Aí depois, ó, realidade do Goiás e Valparaíso. Acertou a metodologia, acertou a forma de estudos, foi super bem. Depois, as palavras que, sei como. Yuri, tem que ir pela videoaula, português, não tem para onde correr. E raciocínio lógico para você também, videoaula. Eu vou ficar com a análise dessas 3 metas, tá?
Então, gente, ó, só para você que ainda não sabe como é a mentoria, como funciona a mentoria, eu vou passar agora rapidinho aqui para vocês o formato da mentoria e os valores e a promoção do dia, e a gente encerra a nossa aula de hoje. Deixa eu só apagar aqui, ó. Yuri, o que você achou da sua avaliação? Fala aí para mim no áudio. Eita, puxado, mas o que acontece? Acaba que, realmente, agora, observando a aula, eu comi mosca aí no sentido das orientações, porque lá quando eu entrei na mentoria, a gente fez esse acompanhamento, né, de como que de fato tinha que ser a alimentação da planilha e como que eu tinha que adequar a metodologia às dúvidas, né? E aí realmente fez muito sentido, porque eu esqueci de algumas coisas aí que poderiam ter me ajudado aí melhor. E aí eu acabei focando muito também em questão. E aí até aproveitando já também, mas é claro que eu adorei, eu achei bacana demais. Já vai mudar também meu foco de estudos hoje pela tarde na revisão. Sobre a questão das questões, por exemplo, ali vem indicado já um número, né, na planilha, no guia de estudos, geralmente limitado a 5 questões. Só que, normalmente, eu tenho feito além dessas 5 questões. Como que eu alimento isso na planilha para que ela possa calcular de forma correta? Já Ou não tem como? Tem sim. Aquele número lá, ele é só o sugerido, tá? Você pode fazer mais. Ó, você vai fazer dessa forma aqui, ó. Lembra que dentro da planilha são mais de 3.000 questões comentadas. Eu não coloco tantas aqui no número, porque o pessoal não faz, né? Então eu coloco só o sugerido. Para você alterar o número de questões, ó, botão direito botão direito em cima da coluna das questões e digita o número. Também. Botão direito, você pode digitar ali, ó, ou aqui, tá? Aqui na parte de cima. Ó, mudei para 10 aí. Botão direito, digita o número. Mudei para 10. Ficou claro? Só mexe no... E tem que ter cuidado para não tirar o link das questões, tá? Então, gente, ó, só para a gente finalizar a aula, a mentoria para professor efetivo do DF, professor efetivo do Valparaíso, é um acompanhamento individual e personalizado por um ano, tá? 12 meses. E aí você vai receber na mentoria, ó, você vai receber na mentoria todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Você vai receber o seu guia de estudos, que nós vimos ele hoje durante toda a aula. Guia de estudos que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela Banco FG Verbena para o Valparaíso e para a Banca Quadrix SEDF. Você vai receber também as aulas ao vivo. Eu já leio o chat, tá? As aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Você vai receber também a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas. Ó, deixa eu ver quantas vagas ainda tem que dá para fazer a promoção. Deixa eu só olhar aqui no grupo. Vou te mostrar, para você não dizer que eu estou te mentindo, sei. Ó. O grupo está com 105 pessoas. Lá em novembro, eu abri 100 vagas, né, para essa mentoria do Valparaíso. Ou seja, já se passaram 4 dessas vagas. Eu tenho a última vaga para fechar a promoção. Ó, 105 pessoas no grupo, menos eu, dá 104. Dá 104. A promoção, ela encerra na vaga 105 e a mentoria, ela fecha na vaga 110. Hoje, a promoção com acompanhamento individual e personalizado está saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 107 no crédito, ou R$ 1.000,
no Pix. R$ 1.000 no Pix. Tá? Lembrando que a sua compra, ó, tem garantia. Lembrando que a sua compra é completamente segura, ou seja, no prazo de 7 dias. Caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo seu dinheiro. Então, por esse valor de 12 vezes de 107 no crédito, você vai receber todo o material, videoaula, PDF, resumos, mapas mentais, o guia de estudo que você conheceu hoje, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pelas bancas, as aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, comigo e com os professores convidados, e aos sábados, às 9 horas da manhã, e a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, e o meu e-book com temas, escopos, de redação e folha de resposta. Última vaga promocional, tá? Nesse valor de 12 vezes de 107 no crédito, com R$ 1.000 no Pix. A aula de hoje é isso. Vamos abrir aí a câmera para a gente fazer a foto. Ele falou assim, onde eu acho as aulas em PDF e os mapas mentais? Lá na plataforma da mentoria, onde tem as videoaulas em PDFs. Me pergunta no WhatsApp que eu te indico. O Binho perguntou, professor, tem como eu fazer as questões no guia de estudos até ficar verde? Tem como, sim. A Magali falou, essa orientação de como usar a planilha é totalmente necessária. Obrigado, Magali. Cadê os ouvidos de vocês? X. Flávia Pires, hello. X. Pronto, gente, muito obrigado. Vocês gostaram da aula de hoje? Vocês gostaram da aula de hoje? Muito obrigado. Essa semana foi puxadíssima, eu estou até quase sem voz, mas valeu muito a pena. Foi uma semana assim, muito impactante. Foi maravilhosa essa semana. Nós estudamos muito firme esses dias. Estou bastante contente, muito cansado, mas bastante contente. Agora eu vou descansar, vou falar com vocês lá no WhatsApp, tá? Ó, um beijo. E segunda-feira, às 20 horas, nós temos aula para SEDF, terça, Valparaíso, mentoria de redação, quarta, a gente inicia a terceira volta do Valparaíso. Paulo, pode perguntar. Não? Então, gente, ó, tchau!